Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula de hoje a gente vai estudar o acionamento do ventilador, tá? Dessas plaquinhas aqui, ó. Aí na próxima aula a gente vai acionar não pessoal, a gente vai estudar o acionamento dos relés, beleza? Então, o acionamento do ventilador, pessoal, ele é o seguinte: o ventilador, ele vai ligado aqui, ó, no pino 10, tá? Aqui é o ventilador, tá? No pino 10, ó, pro pino 3 ou pino 2, tá? Pino 2 e 3 são interligados, tá? E ele vem daqui, ó, tá? Desses dois conectores aqui que eu nomeei como fase e fase. Esses dois também são conectados, tá? Então, esses dois aí é o seguinte. É aqui, ó. Pino 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Esse aqui é o do compressor, o último, tá? Esse aqui é o neutro, que vem da rede elétrica, e o fase, tá? E esses dois são interligados, beleza? E aqui, ó, nós temos da seguinte maneira o conector. Esse conector aqui, ele é assim, ó. Pino 1, pino 2, 3, 4 e 5, tá? Aí, 6, 7, 8, 9 e 10, beleza? A gente vê aqui o pino 1 até o 5 e do 6 até o 10, beleza? Então eu já tenho essa fase aqui, ó, tá bom? Direto, ela vem direto para cá, ó. Tá bom? Então, para esse ventilador acionar, eu vou precisar do neutro aqui nesse conector. Só que para esse neutro vir aqui, ele tem que vir desse transistor bipolar. Pessoal, eu vou dar só um pause aqui rapidinho. Então, pessoal, eu tô de volta. Então, para ele ser acionado aqui, vai ficar faltando só essa fase, né? Beleza? Que vem no pino 10, ó. Então ele vai ter que passar aqui por esse transistor bipolar aqui, ó, BJT, tá? Significa transistor de junção bipolar. Então, ó, veja que aqui tem um fase e aqui é o neutro, ó, correto? Então o neutro, ele tá parado aqui, ó. Ele tá paradinho aqui, ó. Ele não sai daqui para lugar nenhum. Então, quando o microprocessador aqui, ó, no pino 13, pino 11, tá? Ele enviar um pulso de corrente aqui, ó, vai passar por esse resistor aqui, ó, que é um resistor de 10K, vai acionar a base desse transistor SMD aqui, ó, tá? Veja que aqui eu tenho 5 volts, ó. Nesse pino aqui eu tenho 5 volts. Então aquela tensão lá que alimenta o processador de 5 volts, ela também alimenta a base. A base não, ela alimenta esse pino aqui, ó, do transistor, tá? Ela alimenta esse pino aqui, ó. Então veja que aqui eu vou ter sempre eu tenho que ter 5 volts aqui, ó. Se a fonte estiver boa, eu vou ter que ter 5 volts aqui, ó. Tanto no drive do transistor do ventilador, como no transistor do relé do compressor, como do drive do relé da resistência. Então veja que aqui eu tenho 5 volts parado, ó, cravadinho aqui, ó, tá bom? Então vai vir um nível de corrente aqui, ó, vai passar por esse resistor de 10K, vai acionar a base aqui, ó. Então ele vai fechar aqui, ó, né? Esse transistor funciona como chave, então ele vai chavear, ele vai fechar desse pino para esse, levando esses 5 volts para cá, ó. Então, através desse resistor aqui, que é um resistor de 270 ohms, tá? 270 ohms, ele vai vir aqui, ó, na base, tá? Então, veja que para esse transistor aqui fechar, chavear, ele depende desse outro aqui, ó. Então, esse aqui aciona esse, através desse resistor aqui, ó. Então, a base dele é no meio, tá? A gente vai fazer essas aferições aí depois, com o multímetro na prática. Então ele vai acionar aqui a base, tá? E essa tensão que tá aqui vai passar para cá, ó. Então ele vai fechar do pino 1 pro pino 2, tá? Então tem aqui, ó, o neutro, correto? O neutro tá bem aqui, ó. Então, mais uma vez, pessoal, preste bem atenção.
vai vir aqui, ó, um nível de corrente, vai passar por esse resistor, vai chavear esse transistor bipolar, esses 5 volts aqui vai passar para cá, através desse resistor de 270 ohms vai chavear aqui esse, através dessa base aqui, e essa tensão que está aqui vai passar para cá e vai alimentar aqui o ventilador. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó. Aqui está a placa eletrônica, correto? Esse Q13 aqui, ó, é esse aqui, ó, Q13. Q13 não, pessoal. Q6 aqui, ó, o Q6 é esse aqui, ó. Então esse aqui é o transistor que aciona o ventilador. O drive dele, que é esse aqui, ó, é esse bem aqui, ó. Esse aqui, ó. Q13. Aqui, ó. Q13, tá? Então, o pino do meio dele tá aqui, ó. O pino do meio dele vai passar nesse resistor. Desse resistor ele vem aqui, ó. Daqui ele vem pra cá, ó, pro pino do meio. Tá? Aqui, ó, os 3 pinos aqui, ó. Pino 1, pino 2, pino 3. Então, pino 2, ó. Tá? Vem pra cá. E vem para esse resistor e vem pro meio. Tá? A base dele é essa, ó. Então, a base dele vai passar por aqui. Tá? Passar por aqui, ó. Vai vir aqui. Vai vir nesse componente aqui, ó. D6. Não. R12. E daqui ele vem para cá, ó, vem para cá e vai lá pro pino 11. Tá, pessoal? Então não tem erro, pessoal, não tem erro. Esse é o acionamento. Lembrando que para você fazer o acionamento de todos os componentes, você tem que colocar aqui um sensor, tá? O sensor é de 2,7K. Pode ser um resistor também, tá? Ou você pode fazer um jump também, não tem problema nenhum. Você pode colocar um jump aí, tá? É só para teste mesmo, tá bom? Mais na frente eu vou falar para vocês onde que esse sensor aí é conectado, tá? Provavelmente na próxima aula, no acionamento dos relés, tá? Então a gente vai testar só esse circuito aqui. E na próxima videoaula a gente vai ver também o esquema desenhado assim, ó, na louça, o esquema dos acionamentos dos relés, tá? Então, ó, lembra que esse 5 volts que é filtrado aqui, ele vai alimentar o circuito integrado, vai alimentar o emissor, na verdade o coletor desse componente aqui, ó, tá? Do ventilador e mais esses outros aqui, ó, que é do relé, tá? Dos relé, ó. Então esse aqui aciona um relé, esse aqui aciona outro relé. Esse aqui chaveia, conduz, faz com que esse aqui conduz também. Esse conduz e faz com que esse aqui também conduz. Então esse aqui aciona esse e esse aqui aciona esse. E esses dois de baixo aqui acionam o relé. Tá, beleza, pessoal? Então é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Agora eu vou dar um pause no vídeo para me colocar o nosso suporte aqui. E vamos fazer aqui o teste aqui do acionamento do ventilador. Tá bom? Então, pessoal, já estamos aqui de volta com a placa na bancada, tá? Já liguei aqui, ó, um jumper. Eu não encontrei aqui um resistor de 2,7K e nem um sensor. Então, eu coloquei o jump, como eu tinha falado para vocês, que a gente pode colocar um jump, né? Só para teste, tá? Então, o sensor, ele vai aí no pino 3 e no pino 10, tá? Ó, ele é esse jump aqui, ó. Aí eu conectei a resistência, né? Coloquei uma lâmpada para simular a resistência. Essa lâmpada, ela tá conectada, como eu havia falado para vocês, que ela tá conectada aí no pino... Não, na verdade, ela tá no pino 3 e no pino 10, tá? Que é correspondente ao ventilador. Então, pino 3 e pino 10. E o sensor tá no pino 5 e no pino 7, que na verdade eu coloquei esse jump aqui, ó. Então eu vou ligar ela na tomada. Veja. Atracou o relé da resistência.
agora entrou o ventilador. E agora entrou o motor. Só que o motor não vai acender porque a gente não colocou a lâmpada, né? Só coloquei uma lâmpada. Então a gente vai colocar aqui, ó, o negativo. O negativo do capacitor, tá? Que é... Na verdade ele é o pino 1 aqui, ó, o comum, tá? Então eu vou colocar lá no pino 11, aonde sai o pulso de corrente, tá? Então eu vou colocar lá no pino 11, que é esse pino bem aqui, ó. Pera aí, pessoal. Esse pino aqui, ó. Pino 11. Então veja que o pulso aí é de 20 milivolts, ó. Tá? 20 milivolts, o pulso que sai do micro, tá? Então sai do micro 20 milivolts. Se não tiver saindo esse pulso aqui, significa que ele tá com problema, tá? Então a gente tem, ó, 20 milivolts aqui, do outro lado do jump 20 milivolts, tá? No resistor 20 milivolts, tá? Do outro lado do resistor nós já temos uma tensão maior. Nós temos aí, desligou aqui, espera só um momento, vai já ligar de novo. Então eu tenho 2 volts, ó, tá? Quase 3 volts, ó, que depois do resistor, tá? Do outro lado eu tenho 20 milivolts, né? Antes e depois do resistor eu tenho aí 2 volts. Aqui, pessoal, ó. Pior que fica ruim de mostrar no quadro agora. Mas lembra que eu falei lá pra vocês? Que vinha do micro passava por um resistor, do resistor ia para um transistor, tá? E o transistor é esse aqui, ó, correto? Então, ó, na base dele, que é, ó, na base eu tenho 2,97. Tá? Então aqui, ó, na base dele, do transistor, eu tenho 12. Deixa eu ver se eu consigo baixar mais essa câmera. Vou dar um pause aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar essas aferições aí, ó. Ligou o ventilador, tá? Então vamos pegar lá no pino 3, tá? Lembra lá que no pino 3 do microprocessador, nós temos que ter aí, ó. Eu vou anotar, pessoal, na louça, os valores, para depois eu mostrar para vocês, tá? Então, ó, no pino, onde sai o pulso de corrente, eu tenho 21,9, 22 volts. Aí eu anotei aqui já. 22 volts, milivolts, na verdade. Aí, ó, do outro lado do resistor, a gente vai ter aí, ó, 3,22, tá? Já anotei lá, 3,22, correto? Aí daqui a gente vai para a base, tá? Do Q3, ou é Q13. Veja que na base eu tenho 3,20 também. No outro, do lado eu tenho 3,93, tá? 4 volts praticamente. Embaixo, no pino do meio, eu tenho 3,84. Aí ele vai passar em um resistor, ó. Do outro lado do resistor, eu vou ter 798 milivolts, tá? Milivolts. Vou anotar aqui na louça. Quanto é mesmo? Deixa eu pegar aqui de novo. 798. 800 milivolts.
Beleza? Agora vamos pegar... É o mesmo que na base, né? Aqui, ó, do transistor bipolar aqui, ó, 798. Correto? Agora aqui, ó, no pino 1 e no pino 2 dele, eu vou ter que ter a mesma tensão, tá? Por quê? Porque ele já fechou, né? Ele funciona como uma chave, correto? Então, ó, aqui eu vou ter que ter corrente alternada, ó. Aqui eu vou ter que ter corrente alternada. Só que eu tenho que mudar minha referência aqui pro pino aqui do meio, ó. Ó, veja que aqui eu tenho 213 volts e no pino 3 eu tenho 213 volts também, tá? Por quê? Porque ele está acionado, tá bom? Se a lâmpada não tivesse fechada, eu ia ter tensão só no pino 1 aqui, ó. Tá? E aqui eu não ia ter nada. Por quê? Porque ele não estava acionado. Tá bom? Então veja que é muito simples fazer as anotações aqui. 220 volts. 220 volts. Tá? Vamos conferir mais uma vez, tá? Porque agora depois eu vou desligar e vou mostrar lá na louça os valores que foram anotados. Então veja que eu vou colocar no pino 11, tá? Pra vocês verem, ó, pino 11. Pino 11 nós temos aí... Deixa eu colocar aqui minha referência. Tá aí, ó. 22 milivolts. Agora eu vou desligar a placa. Desliguei a placa. Veja, quando eu ligar a placa, vai acionar, primeiro vai acionar o relé da resistência, depois o relé do ventilador e depois do compressor, tá? Então veja que enquanto a lâmpada não estiver acesa, a lâmpada do ventilador, veja que enquanto ela não estiver acesa, eu não vou ter o pulso aqui, ó. Por quê? Porque o micro não está liberando. Não é a hora do ventilador funcionar, então o micro não funciona. Ó. Veja que está desligado, ó. Acionou a resistência, agora o ventilador. Tá aí, ó. Acionou o ventilador. Então apareceu tensão, ó. 22 milivolts, tá? Ó. Aí, ó. Correto? Então significa que o processador tá mandando pulso. Se a lâmpada não tivesse acendendo, aí eu ia seguir aqui a trilha. Provavelmente aí ou algum resistor ou aquele transistor não tá funcionando, tá? Então veja que eu segui a trilha. Do outro lado do resistor, veja que aqui é 5, aqui é 3 volts, tá? 3,20. Aqui, ó, 3,20. Vou desligar a placa aqui, ó. Veja que aqui não vai ter nada, ó. Tá descarregando, descarregou. Liguei a placa. Tá aí, ó. Tá vendo, pessoal? Então é isso aí, ó. Então a base aqui do componente, deixa eu desligar mais uma vez, ó. Tô na base, tá? No pino 1 do Q13. Tá descarregando. Liguei na tomada, ó. Veja que quando a lâmpada acender, essa tensão vai cair para 3 e um pouquinho, ó. Caiu, tá? Então ele acionou. Beleza? Vamos pegar o outro lado. Também tem 3 e pouco, ó. Vou pegar aqui, desliguei a placa. Vou ligar a placa. Então aqui eu tenho, ó, quase 5 volts, ó. Essa tensão, quando a lâmpada acender, ela vai cair também, ó, para 3 e pouquinho, ó. Veja que caiu, ó. Significa que acendeu, tá? Então, bora ver aqui embaixo, no do meio. Veja que não tem muita dor de cabeça, pessoal. Aqui eu não tenho nada na base, no pino do meio, ó. Quando acender aí, ó, essa tensão vai subir, ó. Aí, ó, subiu, tá?
Agora vamos lá no transistor, tá? Deixa eu colocar aqui no 750 volts alternado. Lembra que eu disse que enquanto o ventilador não está acionado, no pino 1 eu vou ter a tensão, né? De 220, correto? Então, pera aí. Veja que eu vou ligar aqui, ó. Vou colocar no pino 1 do transistor aqui, tá? Que tá por baixo. Ó. Liguei a placa. Veja que não tem nada, ó. Aqui eu tenho. Aqui eu já tenho tensão, ó. Você viu que aqui eu já tinha tensão? Agora ela passou pra cá, ó. Vou desligar mais uma vez, ó. Desliguei mais uma vez. Ó, veja aqui, ó, liguei a placa. Aqui eu não tenho tensão, mas aqui eu tenho, ó. E aqui eu não tenho, ó. Já essa tensão aparece, ó, quando a lâmpada acender, ó. Acendeu a lâmpada, apareceu tensão, tá? Significa que ele chaveou. Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? Vou desligar aqui a placa e vou mostrar para vocês na louça, tá? Mais uma vez aqui como que é o funcionamento. Eu vou dar pause para me levantar a câmera. Então, pessoal, aqui tá a louça, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, quando o ventilador tá ligado, você vai ter aqui, ó, 22 milivolts, tá? O microprocessador aqui vai mandar aqui, ó, 22 milivolts aqui, tá? Aqui. Do outro lado do resistor, eu vou ter aqui, ó, 3,20 volts, tá? 3,20 aqui, ó, na base, tá? Aqui eu vou ter 4 volts, só que essa tensão ela vai cair para 3 e pouquinho, né? Na verdade eu tenho 5 volts aqui quando ele não está acionado. Quando ele manda aqui, essa tensão cai para 4 volts. Aqui também vem para 4 volts, tá? Do outro lado, ó. Aqui eu tenho 800 milivolts no meio desse componente aqui, que é que vai acionar ele. E aqui eu tenho 220 volts desse lado. E do outro lado também. Por quê? Porque se a lâmpada está acesa, o circuito está funcionando. Então, se o ventilador está funcionando, esse componente aqui está chaveado, né? Está conduzindo, e esse aqui também está conduzindo. Então, esse aqui está conduzindo do pino 1 para o pino 3, tá? Então, tem circulação de corrente aqui, ó, tá? Aqui, ó, aqui tem circulação de corrente. Correto? Agora, quando ele está desligado, aí não tem circulação de corrente aqui, ó. Não tem circulação de corrente. Por que que não tem circulação de corrente? Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, não tem circulação de corrente, aqui está cortado. Aqui, ó, ele está cortado. Por que que ele está cortado? Porque o microprocessador não enviou pulso, tá? Não enviou nenhum pulso para ele funcionar, então ele tem que estar desligado. Beleza? Então esse é o funcionamento, esse é o circuito do acionamento do ventilador, pessoal. Independente de qual placa seja, tá? Dos refrigerador, tá bom? É a mesma coisa, é o mesmo funcionamento. Vocês vão ver que na próxima aula a gente vai estudar o acionamento dos relés. E ele é o mesmo funcionamento com esse componente aqui, ó. É o mesmo funcionamento. Porém, a diferença é que lá vai ser um relé. E aqui vai ser um transistor bipolar, tá? Mas ele vai ser acionado também, ó, por um driver, pelo resistor de 10K e pelo próprio circuito integrado, tá? Então, no próximo vídeo aula eu vou desenhar aí os dois circuitos juntos, tá? E eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, sempre que o acionamento do relé, o acionamento do motor, o acionamento do ventilador dessa placa aqui é o mesmo funcionamento dessa outra placa aqui, ó, tá? É o mesmo funcionamento, pessoal, não tem diferença, tá? É o mesmo dessa outra aqui, ó. Às vezes muda os componentes, pessoal, mas
tenha sempre em mente isso, porque isso vai facilitar vocês a fazer os reparos, tá? Aqui, ó, índice de defeito, tá? O circuito não está funcionando. O que mais dá defeito aqui nesse circuito? Esse componente aqui, ó, ele é o que mais dá defeito, tá? Por quê? Porque ele trabalha com a tensão aqui, ó, muito alta, viu? Então, por ele trabalhar com a corrente alta, então ele está sujeito a propício a dar mais defeito, tá? Depois vem esse componente bem aqui, ó, Q13, beleza? Então os componentes mais comuns nesse circuito aqui de dar defeito, Q6, Q13 e o U, o circuito integrado, tá bom? Mas quando vamos supor que a gente tem um problema aqui nesse circuito, o ventilador não aciona, então você vem com o multímetro, não precisa nem ligar a placa na tomada, tá? Mede continuidade aqui na trilha, ó. Vê se tá chegando, se a trilha aqui tá legal daqui para cá. Depois mede a trilha daqui para cá. Mede a trilha, mede todas as trilhas do circuito. A trilha tá perfeita, então não tem problema com trilha. Então vamos testar esses componentes bem aqui a frio, ó. Ele é de 10K, vamos testar ele aqui. Tá dando 10K, então ele tá bom. Vamos testar esse bem aqui, ó. Ele é de 270 ohms. Tá dando 270, então ele tá perfeito. Vamos testar aqui, ó. O multímetro analógico aqui, ó, esse transistor bipolar. Tá? Entre a base, coletor e emissor, tá conduzindo perfeito. Opa, então ele tá bom. Vamos testar esse outro aqui também, tá bom? Então, se ele tá bom, o ventilador tá bom, então só sobrou o circuito integrado aqui, ó. Então o circuito integrado tá com problema, não tem como testar ele, então troca ele de vez, tá bom? Troca ele de uma vez. Então é assim que eu faço, pessoal, é assim o método que eu faço para consertar placas eletrônicas, e eu sempre tenho tido muito sucesso, tá? E eu espero que vocês compreendam o que eu quero entender para você, que eu quero ensinar para vocês, tá? Isso aqui serve para qualquer tipo de placa, pessoal, qualquer tipo de placa. Esse análise aí é para qualquer tipo de placas eletrônicas, tá? Independente se é de geladeira, se é de máquina de lavar, se é de micro-ondas, tá bom? Tenha em mente que todas as placas eletrônicas têm o mesmo princípio básico, têm o mesmo funcionamento, têm os mesmos componentes, os componentes são os mesmos testes, tá? Então, esse é o circuito do ventilador, beleza? Então, fique com Deus e até a próxima videoaula.